Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Hoje falaremos referente ao cimento. Sim, cimento, um material muito utilizado e muito empregado na nossa construção civil. Então, quando falamos do cimento, falamos exatamente do cimento Portland. Então, o cimento Portland é um aglomerado hidráulico, ou seja, é um aglomerado que em contato com a água e a partir de reações químicas exodérmicas, ele aglomera partículas e assim se hidrata, formando um material rígido e de boa resistência à compressão. Os principais componentes que formam o cimento são o calcário, a sílica, a alumina e o óxido de ferro. O seu processo de fabricação consiste na moagem da matéria-prima. Matéria-prima é essa composta por quem? Pelo calcário e argila. Na mistura dos seus componentes e na calcinação, que é a queima dessa matéria-prima a elevadas temperaturas, o processo de calcinação resulta na produção do chamado clinker granulado, que é moído para acelerar as reações de hidratação. Na sequência, determinadas quantidades de gesso, em média de 5%, são adicionados ao cimento para regular o chamado tempo de pega, ou também conhecido como tempo de endurecimento. Após a adição de gesso, diferentes materiais podem ser acrescentados, dependendo do tipo de cimento que você precisa obter para a sua obra, para o seu processo. Então, nós vamos observar que o cimento, ele existe a depender de quê? A depender da sua utilidade. Então, dessa forma, nós vamos falar mais um pouquinho referente a essa questão de elementos que são acrescentados a quem? Ao cimento, como o que nós podemos chamar dos aditivos. Então, essas adições, certo? Ela tem como principal papel reduzir, na verdade, o consumo de clinker, conservando as propriedades do cimento e, consequentemente, reduzir o consumo de energia em sua fabricação. Portanto, partimos de entendimento de que todo cimento com adição, eles podem ser utilizados em situações comuns. As principais adições são escórias granuladas de alto forno, materiais pozolânicos e materiais carbonáticos. Então vamos ver agora quais são esses tipos de cimento, quais são as suas características e as suas utilidades. Vamos ver? Quando falamos do tipo de cimento, podemos utilizar exatamente um código. Você vai observar que nessa figura nós temos exatamente os códigos que são utilizados na fabricação do cimento, ou seja, cada cimento que é fabricado, ele possui exatamente esse código. Esse código, ele vai falar da origem do cimento, do tipo de cimento, da adição e da sua classe de resistência. Então, é muito importante quando você verifica o código do cimento, você ter a ideia, certo, da origem do cimento, você ter a ideia exatamente do tipo de cimento que você está utilizando, da adição que está sendo feita a esse cimento e da sua classe de resistência. Então vamos observar mais um pouco. Então, vamos falar do tipo de cimento. Quando nós observamos a classe dos cimentos, podemos dizer que nós temos o cimento comum. O cimento comum, chamado CP comum, ele é um cimento que ele pode ser caracterizado de que maneira? Olhando a tabela, nós vamos ver que o cimento CP1, ele é um cimento que ele possui uma classe de resistência em torno de 25, 32 e 40 megapascal. O cimento CP1 comum, ele é um cimento que ele tem 100% de clinker, certo? Mais sulfato de cálcio, ok? Mas nós também temos o cimento comum mais adição, é o chamado cimento CP1S. Esse cimento, ele tem de 99 a 95% de clinker mais sulfato de cálcio e possui, certo, um material pozolânico de 1 a 15%. Então, esse é o nosso cimento comum. Então, esse cimento comum, chamado CP1, é um cimento que ele pode ser utilizado em locais que não necessitam de condições especiais e não estão em contato com agentes agressivos. Esse cimento, ele é muito utilizado no Brasil. Sim, pois tem uma grande quantidade de clinker, ok? Eu posso dizer, olhe bem,
que este é o nosso cimento, que é o nosso cimento comum. Porém, ele é um cimento que ele tem um determinado custo de fabricação. Vamos agora verificar o cimento Portland composto, o chamado CP2. O CP2 ele é dividido em três classes. Eu posso ter o CP2E, eu posso ter o CP2Z e posso ter o CP2F. Nós podemos dizer que o CP2E é o cimento composto com escória, exatamente. É um cimento onde a classe dele de resistência é em torno também de 25, 32 e 40 megapascal. Podemos dizer que o cimento composto, ou seja, o CP2E, ele é um cimento que ele possui de 94 a 56% de clinker e ele possui escória de 6 a 34%. E também possui um certo teor de material carbonático. Esse é o chamado CP2E. O CP2E é um cimento que contém, como eu já falei, adição de escória de alto forno, que acarreta, dessa forma, em um baixo calor de hidratação para este cimento, tornando-se assim ideal para locais onde há necessidade de um desprendimento de calor muito lento. Perfeito? Cimento composto classe 3. O cimento composto classe 3 é o chamado cimento de alto forno. É um cimento que ele possui exatamente, certo, uma quantidade de 65 a 25% de clinker, possui de 35 a 70% de escória. Ele é um cimento que contém maiores quantidades de escória de alto forno, conferindo assim a este cimento uma maior resistência, durabilidade e impermeabilidade. Ele é indicado para obras de grande porte, como barragem, tubulação de esgotos, pistas de aeroporto, entre outros. Nós podemos dizer que o cimento de alto forno ele possui uma quantidade muito grande de escória, certo? Muito maior do que o chamado cimento Portland classe 2. Portanto, esse calor liberado na hidratação é ainda mais lento, apresenta baixa permeabilidade e alta durabilidade. Como eu falei, ele é utilizado para as obras grandes que possuem peças enormes, certo? Como barragens, como tubos para transporte de líquidos agressivos, entre outros. Vamos agora falar do chamado cimento Portland classe 4. O cimento Portland classe 4 é um cimento que ele possui de 84 a 45% de clinker, de 15 a 50% de material carbonático e possui uma resistência de 25 a 32 megapascal. Podemos dizer que o cimento Portland classe 4 ele contém maior teor de material pozolânico, conferindo assim alta durabilidade e permeabilidade. Ele é indicado para obras com exposição a ambientes agressivos, certo? Submetidos à ação de água corrente. Perfeito aí? Então, é muito importante observar que ao longo do prazo, certo? O concreto formado com o cimento Portland classe 4, ele apresenta assim uma maior resistência que o concreto feito com cimento comum. Vamos agora falar um pouco do chamado, certo, cimento Portland classe 5, certo, ARE. Podemos dizer que ele é um cimento, certo, conhecido como cimento de alta resistência inicial. Eu posso dizer que ele possui, na verdade, certo, uma média de resistência de 34 MPa aos 7 dias. Então, olhe bem, é um tipo de cimento que ele apresenta uma certa resistência, certo? Em um prazo mínimo de quanto? De 7 dias. Ele possui de 100 a 95% de clinker. Então, ele é um cimento, como eu acabei de falar para você, de alta resistência inicial, pois nele são adicionados na composição do clinker um certo percentual diferenciado de argila, fazendo com que as reações de hidratação aconteçam na forma mais rápida. Vale destacar que enquanto os outros tipos de cimento levam, olha bem, 28 dias para atingir, como eu falei, a resistência característica, o
cimento Portland classe 5, ele leva apenas quanto? 7 dias. Dessa forma, gente, ele é indicado para a confecção de elementos que necessitam de uma desforma rápida, certo? Como pré-moldados, certo? Postes, blocos e tubos. Ele é recomendado para obras que estão em um determinado tempo de atraso. Olha você, pois as formas e as escoras podem ser retiradas mais rapidamente quando este cimento é utilizado. Então, olha só a importância que nós temos exatamente, olha só, desse cimento Portland classe 5. Nós também podemos falar do cimento Portland, certo? Cimento Portland RS. O cimento Portland RS, ele é elaborado com adição que proporciona a esse cimento uma maior resistência a sulfatos. Dessa forma, o chamado, quando você vê lá na tabelazinha CPRS, ele é indicado para a fabricação de tubos de esgotos e de água, tanto industriais como do mar, certo? Em ambientes onde a presença de sulfato seja significativa. Então, olha só, é o chamado cimento Portland classe RS. Nós temos também o cimento Portland classe B. Olha só, é aquele cimento branco, certo? Ele é aplicado exatamente aonde? Em reajunte de cerâmicas e também fins arquitetônicos. Então, olha só você, aí está a classe de cimento Portland que você poderá trabalhar e utilizar, ok?